Bom dia a todos. Jesus prometeu aos seus discípulos: eu não vos deixarei sozinhos, vos enviarei o Consolador, o Auxiliador, para estar com vocês. E assim ele o fez, e assim aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, edificando a igreja. E aqui estamos nós, graças a Cristo Jesus, graças ao Santo Espírito, que criou a fé em nós, que mantém a fé em nós. Saúdo a todos, com a graça de Deus, com grande alegria nesse dia especial para a igreja cristã. Vermelho, vermelho de festa, vermelho de lembrar da descida do Espírito Santo como um fogo sobre os discípulos. Mas hoje, de uma maneira um pouco diferenciada, iremos ter a leitura assim, de Atos 2, mas focaremos numa outra descida ocorrida no Antigo Testamento. Talvez nem todos lembrem, talvez muitos não lembrem dessa descida. E vamos ver então o que essa descida do Espírito Santo, não sobre os discípulos em Atos 2, mas sobre auxiliares de Moisés em Números 11, tem a ver conosco hoje. Que todos tenham um abençoado culto. Vamos dar início então cantando o primeiro hino: Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por isso eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres nos salvar. Aleluia, 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 glória a Cristo Rei. Aleluia, 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 glória ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu completo testemunhar. Aleluia, 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 glória a Cristo Rei. Aleluia, 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 glória ao Rei. Vamos então invocar o nome de Deus e, por favor, sigam no lar de vocês, conforme temos aqui na projeção ou conforme a liturgia que eu enviei para vocês. Sigam, façam exatamente as palavras conforme para a congregação, para a participação de vocês. Eu sei que às vezes é difícil estar em casa e estar com a cabeça realmente focada no culto, por isso foquem no culto, participem dele, ok? Façamos então a invocação. É em nome do Pai que nos enviou seu Filho, o Salvador. Em nome do Filho que nos amou profundamente, nos salvou e nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo que nos chama a fé, nos ilumina e envia como mensageiros do Evangelho. Aqui estamos para te ouvir e louvar. Amém. Vamos confessar os nossos pecados. Querido Deus, quantas vezes desejo abraçar o mundo e fazer tudo sozinho, prescindindo de sua presença. Outras vezes me sinto sozinho e acho que o Senhor não me acompanha. Perdoa-me, Senhor, que eu sempre tenha a convicção de sua presença em minha vida, mesmo quando não tiver tal sensação. Que eu sempre tenha fome da tua palavra,
a fim de que o Espírito Santo aqueça meu coração diariamente e me capacite a servir a Ti e ao meu próximo. Amém. Nosso Deus jamais silencia diante de um coração arrependido e confiante. De sua boca saem as palavras que nos dão perdão, vida e salvação. Por isso, com alegria, por ordem e mandamento de Jesus, como ministro da palavra, anuncio esta notícia maravilhosa. Perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo do dia é o Salmo 25, versículos 1 a 15, Salmo 25, versículos 1 a 15. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência dará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Falamos com Deus em oração. Ó Deus, neste dia, mais uma vez, ensinaste os corações de teu povo fiel, ao enviar-lhe a luz de teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas, e sempre nos alegrarmos na sua santa consolação, através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Momento da leitura da palavra, então nós faremos a leitura do livro de Atos, inicialmente, Atos 2, 1 a 21, onde temos exatamente o relato da descida do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 21, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, megos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. E a leitura do Santo Evangelho encontra-se no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. João 7, 37 a 39, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé conforme palavras da explicação de Lutero presente no seu catecismo, lá no 3º artigo do credo. Creio que não posso, pela minha própria razão e esforço, crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na fé verdadeira. Da mesma forma, Ele chama, congrega, ilumina e santifica toda a igreja cristã na terra. E em Jesus Cristo a conserva nesta única e verdadeira fé. Nesta igreja cristã perdoa abundante diariamente todos os pecados a mim e a todos os crentes. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará com todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isso é certamente verdade. Amém. Cantaremos próximo hino. Vem Espírito Divino, na ensina
A leitura da palavra que serve de base para a nossa reflexão, Números 11, 24 até 30. E diz assim: Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Até aqui as palavras do Senhor, e que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Solidão. Quem nunca sentiu? Quem nunca teve esse terrível sentimento? E não importa quantas pessoas estão ao seu redor. Pode ser que neste período de quarentena vocês tenham até uma família grande, você esteja rodeado de muitas pessoas e ainda assim se sinta sozinho. Por quê? Há situações que só nós passamos, que só nós vivenciamos, que apenas nós sentimos. Há lembranças que só nós temos. Há problemas que só nós podemos enfrentar. Que eu me vejo sozinho. Nesta quarentena eu tenho lido bastante, e não apenas teologia. Tenho tentado também ler livros de literatura brasileira, livros de literatura universal. O livro que eu terminei esta semana tem como título 100 anos de solidão. Eis o título dele. E ele foi escrito pelo escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura. E talvez seja o principal livro da literatura colombiana. E neste livro, um relato mágico e muito bem estruturado, muito bem escrito pelo Gabriel, nós observamos que a solidão é a marca indelével de cada personagem. Não importa se é jovem ou se é velho, se é rico ou se é pobre, se é casado ou se é solteiro, se é saudável ou doente, religioso ou não religioso. A solidão parece existir em todos os personagens.
Será que não podemos aprender também um pouco a respeito da solidão observando literaturas como essa? Será que nós também não temos uma solidão marcada em cada um de nós? Não é segredo para ninguém, e já cansamos de ouvir a seguinte frase clichê: nascemos sozinhos, morremos sozinhos. Ainda que eventualmente alguém morra junto com outra pessoa, ninguém pode morrer a morte da outra pessoa. Você só pode viver e morrer a sua própria vida. Ainda que muitas pessoas passem pela nossa vida, muitas vezes nós teremos essa sensação de solidão. Mas antes que você pense que essa pregação está muito pesada, que é tão complicado falar de um assunto assim, não muito feliz para nós, na verdade a minha proposta hoje não é falar de solidão, mas falar da companhia especial que nós temos. E por isso eu começo falando de solidão, para trazer exatamente o contraste. Se você sente solidão, se você em muitos momentos em sua vida teve essa sensação, saiba, querido irmão, querida irmã, que na realidade a fé cristã, a caminhada cristã é tudo menos solitário. No que se refere à fé, é simplesmente impossível termos solidão. Por quê? Ninguém chega à fé em Cristo sozinho. Ninguém se mantém na fé em Cristo sozinho. Temos a companhia de um grande auxiliador e também a companhia dos irmãos e irmãs em Cristo. E após chegarmos à fé cristã, nós não viveremos uma vida egocêntrica. A nossa vida será dedicada para o outro. E assim, nós nunca estaremos sozinhos. A solidão, definitivamente, ela não é compatível com a fé cristã. E desde o início, Jesus preparou os discípulos para que propagassem o Evangelho, para que formassem comunidades. E eles mesmos, os primeiros, os 12, eram uma comunidade. Talvez hoje fosse um dia de nós nos concentrarmos especialmente na descida do Espírito Santo sobre os discípulos, conforme o relato de Atos 2. Era uma possibilidade. Mas nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Vamos refletir sobre uma outra descida do Espírito Santo, sobre outras pessoas, num tempo anterior a Atos 2. E eu estou falando do relato há pouco lido por mim, de Números 11. E aí nós precisamos lembrar de uma figura-chave importante, de um dos personagens mais importantes da Bíblia e especialmente do Antigo Testamento, Moisés. Quando nós falamos em Moisés, nós normalmente lembramos de seus grandes feitos. Quem foi Moisés? Foi o homem utilizado por Deus para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Foi um homem especial que recebeu as 2 tábuas do Decálogo, dos 10 mandamentos. Foi um homem que peregrinou por 40 anos no deserto, que conduziu o povo até Canaã. Mas apesar de podermos lembrar de grandes feitos que Deus operou por meio de seu servo Moisés, muitas vezes nós deixamos de lado um fato importante. Moisés era um ser humano, repleto de falhas, repleto de pecados, com medo, ansiedade, preocupação. E muitas vezes, adivinhe só qual era a sensação que ele tinha? A mesma sensação que nós temos: solidão. Muitas vezes, Moisés poderia ter se sentido sobrecarregado. E exatamente
em meio a tanta responsabilidade, em meio às suas pesadas cargas a carregar, ele poderia se sentir só. Mas é interessante quando Moisés encontra com seu sogro Jetro. E aí, lá em Êxodo 18, Jetro vai notar um problema sério existente na vida de Moisés. Diz lá o relato que Moisés sentava-se para julgar o povo e ia do início do dia até o final do dia. E se estendiam aquelas filas enormes para serem atendidas por Moisés, pedirem por justiça, perguntarem para ele o que fazer em determinadas situações, pedir conselhos e também que ele decidisse casos importantes. Afinal de contas, Moisés era o legislador, Moisés era o juiz, Moisés era o principal membro do executivo. Os três poderes estavam reunidos em Moisés. E aí Jetro disse assim: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? E aí Moisés disse: não, porque o povo vem até mim para consultar a Deus, eu sou o homem mais próximo de Deus. E o sogro de Moisés disse: não é bom o que você está fazendo, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Eu aconselho que você escolha homens capazes e coloque-os como chefes do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. As causas graves trarão a você, Moisés, mas as causas pequenas, eles mesmos conseguem resolver. E se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também poder ajudar todo esse povo. E não apenas o povo, mas você terá paz. Quanta sabedoria Jetro, o sogro de Moisés, demonstra nessa fala, não é mesmo? Moisés estava lá, se desgastando, extenuado, ao lidar com tudo sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de auxílio. No texto de hoje, de Números 11, 24 a 30, temos um aprofundamento desta ajuda recebida. Mas é interessante pontuar que antes do texto lido, Moisés demonstra mais uma vez cansaço. Ele acha que o seu cargo é muito pesado. Vocês já pensaram nisso ao lembrar de Moisés? Normalmente nós não pensamos nisso, né? Nós achamos que Moisés é um grande herói, um homem poderoso que jamais sentiu medo. Mas lembram, quando Deus chama Moisés, o que ele diz? Mas Senhor, eu não sei falar. Aí nós já notamos que Moisés não era assim, esse baluarte de força e intransponível e que nunca sentia fraqueza. Moisés por vezes se irritou com a impaciência do povo, que só recebia maná e codornizes e que vagou pelo deserto durante 40 anos. Talvez isso tenha feito com que Deus exatamente tivesse escolhido Moisés. Quando Moisés demonstra fraqueza, quando ele diz para Deus: Deus, eu nem sei falar, eu não sou capaz, provavelmente estava aí a maior prova de que ele era capaz. Lembram do estudo que eu fiz essa semana de Romanos 8? E foi exatamente isso que eu disse. Quando alguém se sente capaz, é porque não é capaz. Quando alguém diz eu não sou capaz, então essa pessoa provavelmente vai ser escolhida por Deus. E vejam o que Moisés disse lá em Números 11, mas num texto um pouco anterior ao que foi lido, no versículo 14.
eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. E aí, tendo em conta esta afirmação, Deus responde a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você possa trazê-los diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você, e então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e passarei um pouco para esses 70 homens. E aí, passando diretamente ao versículo 25, já lido hoje, vemos o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Em um único versículo temos as informações mais preciosas para a nossa reflexão de hoje, nesse versículo 25, dos quais eu tiro especialmente 4 destaques. Primeiro, hoje é dia de Pentecostes, lembramos da descida do Espírito Santo sobre os discípulos lá em Atos 2. Mas é preciso pontuar, o Espírito Santo já existia antes. Assim como Jesus já existia quando encarnou e veio a este mundo. Porque Jesus é Deus e Deus é eterno. O Espírito Santo é Deus e Deus é eterno. Segundo destaque nesse versículo 25. O Espírito Santo estava sobre Moisés. E podemos entender que a sua presença, a sua atuação no Antigo Testamento ocorreu em todos os profetas, sacerdotes e homens escolhidos por Deus. E aí você pode pegar Elias, Eliseu, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros. Foram homens que pregaram, que escreveram a palavra e que foram utilizados por Deus. Eram homens que tinham o Espírito de Deus. Mas a presença do Espírito Santo era mais restrita no Antigo Testamento, a apenas alguns homens. Terceiro destaque: se nós vimos que o Espírito de Deus estava com Moisés, como nós podemos dizer que Moisés estava sozinho? Moisés nunca esteve sozinho. Ele pode ter tido a sensação de estar sozinho, mas era uma sensação. Deus estava com Moisés em todos os momentos. E o quarto destaque: o que será que podemos entender quando lemos que aquele evento ocorreu e nunca mais se repetiu? Na realidade, a descida pública do Espírito Santo sobre tantas pessoas nunca mais se repetiu até Atos 2. Mas o Espírito Santo, como eu afirmei para vocês antes, atuou sim por intermédio de homens escolhidos a dedo por Deus. Por último, é interessante analisarmos o diálogo que ocorreu entre Josué e Moisés. O Espírito Santo já havia descido sobre 70 anciãos, eles já haviam profetizado, e de repente tinha 2 homens que estavam meio que fora lá daquele momento, mas que também tinham recebido o Espírito Santo, chamados de Eldade e Medade. E aí, um jovem corre até o acampamento lá, o arraial, onde estava Moisés e os outros, e conta: tem o Eldade e o Medade lá profetizando. E aí Josué escuta e vai ao encontro de Moisés falar isso. E olha só a resposta de Moisés: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Por que Moisés diz isso? Do ponto de vista humano, ele teria muito menos carga se mais pessoas tivessem o Espírito e pudessem profetizar. Do ponto de vista de Deus, o seu trabalho, a sua obra seria melhor realizada por intermédio de mais pessoas.
Mas ainda não havia chegado o momento em que o Espírito Santo desceria de uma forma tão pública e tão numerosa a tantas pessoas. Esse momento, como eu disse, ocorreria em Atos 2. Mas o nosso foco não é Atos 2. Tendo em conta tudo isso que nós vimos até aqui, tendo em conta este relato precioso de Números 11, é interessante fazermos algumas pontuações acerca da nossa vida e aplicarmos esse texto para a nossa vida. O que podemos tirar de lição de Números 11? Basicamente, 3 lições. Primeira, ao se isolar e querer abraçar o mundo sozinho na realização de suas tarefas, Moisés sente-se incapaz, extenuado, sobrecarregado. Não era possível ele realizar tudo sozinho. E que bom que ele foi alertado pelo seu sogro Jétro dessa verdade. Que bom que ele se deu conta disso lá em Números 11 e 14. Que bom que ele recebeu ajuda. O que podemos aprender com isso? É que apesar de estarmos vivendo aí um período difícil de nossa vida, de nossa história, de pandemia, de isolamento social, nós não podemos nos isolar. Nós não podemos querer abraçar o mundo e todas as tarefas e realizá-las sozinhos. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos de auxílio nas tarefas do nosso lar, em nossas tarefas profissionais, e também no trabalho do Senhor, no trabalho do reino, no trabalho da igreja. Uma segunda lição importante: quando olharmos para o lado e visualizarmos outros realizando a mesma tarefa que estamos fazendo, que não tenhamos ciúmes, que não tenhamos inveja, mas que possamos dar glória a Deus por aquela pessoa e por aquela vida. É claro que é preciso pontuar certas considerações importantes aqui. Nem todo religioso, nem toda igreja, infelizmente, está atuando em nome do Senhor. Sabemos que há pessoas que arrastam multidões, mas que não pregam a palavra. Esses devem ser denunciados, devem ser desmascarados pela palavra, pela correta pregação da palavra. Agora, se alguém prega que Jesus é o único e suficiente Salvador e que só pode chegar à fé em Cristo por meio do Espírito Santo, e a fé é um milagre e nós não temos mérito algum, independentemente se essa pessoa é luterana ou não, precisamos dar glória a Deus. E nós sabemos que tem muitas igrejas fazendo isso. E nós sabemos que, graças a Deus, não é só a igreja luterana que existe no mundo e existe no nosso país, porque senão o número de cristãos seria muito pequeno. Terceira e última lição: haverá momentos em que você se sentirá sozinho. Haverá tarefas que só você poderá realizar, cruzes que só você poderá carregar. Mas quando você tiver essa sensação, lembre-se, é uma mera sensação. Muitas vezes o diabo vai utilizar isso para tentar a sua fé, para te deixar triste, amargurado, isolado das outras pessoas. A solidão, tantas vezes encenada, escrita, poetizada, musicalizada, dramatizada, ela existe, ela de fato é uma característica humana, da natureza humana. Mas ela não existe na vida do cristão. Porque nós temos a companhia do Auxiliador, do Consolador, do Santo Espírito de Deus. Nós temos a nossa fé alimentada por meio da palavra e nós somos capacitados para o serviço a Deus e ao próximo
por meio da companhia dele. No estudo de Romanos 8 dessa semana, nós falamos muitas outras coisas a respeito do Espírito Santo. É um estudo um pouco longo, mas você pode acompanhar novamente lá. Se você não acompanhou, acompanhe. Está lá nas páginas do Facebook, no YouTube. E eu finalizo com um trecho exatamente de Romanos 8. Vejam só. Romanos 8, 9 a 10 diz o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ter o Espírito de Deus é ter o Espírito de Cristo. Não são dois espíritos distintos, é o mesmo Espírito, porque lembrem-se, Deus não é três, não são três deuses, mas apenas um Deus triuno. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Portanto, nós não apenas não estamos sozinhos, nós não apenas temos a companhia do Auxiliador, do Consolador, do Espírito Santo, mas nós temos a companhia de Cristo. Jamais esqueça disso. O mesmo que se entregou em seu favor e morreu em seu lugar, continuará acompanhando os seus passos enquanto você estiver passando por dificuldades, por problemas nesta vida e neste mundo. O Auxiliador te transformará, te vivificará, para que você, eu, todos os cristãos possamos auxiliar e transformar outras vidas, possamos ser uma boa companhia para outras pessoas. E tudo isso só ocorre porque nós definitivamente não estamos sozinhos. Nós vivemos na companhia do Auxiliador. Que jamais esqueçamos disso. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Criei em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom sermos agraciados pela presença do Auxiliador, do Consolador, do Espírito Santo. Como é bom podermos celebrar hoje a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, edificando a igreja, edificando a nossa vida, não nos deixando jamais sozinhos. Nós temos a companhia de Ti, Senhor. Como é bom sabermos disso. Como é bom sabermos que quando estamos fracos, frágeis, o Senhor nos ampara. Quando estamos sendo tentados a pecar, o Senhor não permite que a gente caia. E mesmo quando caímos, o Senhor nos levanta. Como é bom saber que o Senhor nos dá as palavras certas para orarmos. O Senhor nos dá as palavras certas para testemunharmos. O Senhor aquece os nossos corações quando nós louvamos o Teu santo nome. Edifica a nossa vida, fortalece-nos na fé, para que não venhamos a esmorecer em meio aos problemas e dificuldades dessa pandemia,
dessa crise sanitária, econômica, política que atravessa o nosso país, que nós jamais tenhamos que nos apegar excessivamente às coisas deste mundo, na certeza de que, apesar de tanto sofrimento, o Senhor sempre está conosco. Abençoe-nos, fortalece-nos para sermos auxiliadores, para sermos uma boa companhia a outras pessoas. Abençoe a cada membro destas missões, Macaé, Campos, São Pedro. Abençoe aqueles que nos acompanham de longe, que não são membros destas missões. Abençoe a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, todos os seus pastores, todos os seus distritos e congregações, para que todos tenham o aquecimento de seus corações, de sua fé no Espírito de Deus, em Teu Santo Espírito. Nós também pedimos pelos nossos irmãos lá de Campos, Fernando, Tayanã. A Tayanã está grávida e ela já está contando os dias para ter o parto. Que tudo possa ocorrer da melhor forma, que o Senhor abençoe para que a Eva, a filha deles, possa nascer com saúde. Também oramos pela Ana Paula, ainda não temos notícias, mas também estava esperada o nascimento da Aurora por esses dias. E que o Senhor abençoe e preserve a vida de cada um. Por tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue a te fortalecer e a te guiar na palavra do Senhor. Que Ele nos mantenha firmes na fé, por meio da qual somos igreja, corpo de Cristo, povo de Deus. Que Ele te use como instrumento de paz, de amor e de anúncio das maravilhas do Evangelho. Sejam os nossos corações continuamente tocados pelo sopro do Espírito Santo, para vivermos sempre como igreja em nossas vidas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, foi uma alegria ter vocês conosco mais uma vez, ainda que de forma remota. Continuamos com as nossas atividades. Terça-feira, o estudo do Pai Nosso por Skype, às 8 horas da noite, para o pessoal de Macaé. Quinta-feira, nosso estudo lá lançado no Facebook, também no YouTube, já de Romanos 9. Domingo, culto às 10 horas, já da Santíssima Trindade. Lembrando também que quarta-feira pela manhã está ocorrendo uma live com os pastores do distrito. Então vai chegar aí algum momento que vai ser a minha vez também, mas já o pastor Jonas lá da Tijuca já fez, o pastor Gilberto Crick de Itaguaí já fez, pastor Laerte Tardelli também lá de Copacabana já fez. Acho que essa semana será o pastor Edson de Campo Grande. Nós possamos prestigiar também. Eu estou lançando sempre os convites no grupo. Quem está ficando em casa e não está trabalhando nesse período, possa também prestigiar esse pequeno estudo, ok? Finalizamos então com a última música. Todos tenham um abençoado domingo, uma abençoada semana. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito.
é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar.